Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para começar este vídeo, que é sobre a corrosão das armaduras, eu gostaria de dar o conceito de corrosão das armaduras. Mas antes um aviso, você já está assistindo esse vídeo, você já está interessado neste assunto, então já deixa o seu like, não deixa para o final para não esquecer. Se você é novo no canal, se inscreve, curte e compartilha. Valeu pessoal, e vamos continuar o vídeo. Olha só. Primeiro de tudo, o conceito de corrosão nas armaduras. A corrosão, o conceito é o seguinte: é um processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por um ataque eletroquímico, químico ou eletrolítico. Pronto. Esse é o conceito puramente simples de corrosão. Não teria nem como eu não ler este conceito, porque ele já está muito simplificado. Não teria como eu falar diferente, né? Bom, a corrosão desta forma pode ser classificada em três. Ela tem três classificações. Existe a corrosão eletroquímica, a corrosão química e a corrosão eletrolítica. Vamos falar sobre cada uma. Na corrosão eletroquímica, você tem o que? Você tem reações químicas, né, com movimentação de elétrons entre as duas regiões do mesmo metal, ou de metais de potenciais elétricos diferentes. Como a armadura do concreto ela não é formada por apenas um metal, ela é uma liga, então ela vai ter nos diferentes pontos dela, ela vai ter diferentes potenciais eletroquímicos. Nós precisamos entender qual é a escala dos potenciais eletroquímicos. E o potencial eletroquímico, ele é, digamos assim, uma medida do quanto um metal vai prevalecer sobre o outro, o quanto um metal vai corroer ou vai ser corroído pelo outro. Esse é pela corrosão eletroquímica, claro. Esse é o chamado potencial eletroquímico, que é medido em MV. Acredito que esse MV seja microvolt. Olha só, essa escala daqui mostra, no caso, um em relação ao outro, né? Quanto mais alto aqui os metais, quanto mais os metais estiverem no topo dessa lista aqui, mais eles vão ter potencial eletroquímico, ou seja, eles vão corroer os que estão abaixo dele. O ouro vai corroer a prata, que pode corroer o cobre, que pode corroer, no caso, o hidrogênio é a medida, ele não é um metal, ele está aqui como uma medida comparativa, né? Ele é como se fosse o neutro, certo? Ele é o neutro, todos os outros são em comparação a ele, mas ele não é um metal. Aí vamos lá, aí você tem o que? Se você tiver o cobre, metal cobre, junto com o chumbo, quem vai ser corroído? Obviamente esse daqui, o chumbo, porque ele tem um potencial eletroquímico menor do que o cobre, certo? Se de posse desta tabela e sabendo que algum desses metais está em contato com o outro, você vai ter aí uma corrosão com toda a certeza, se houver, claro, os elementos que promovam esta corrosão, que são o que? Oxigênio e água, conforme eu já falei para vocês. Bom, então dentro desta corrosão eletroquímica, já vimos que a armadura que fica dentro do concreto, ela não é uma armadura formada por um só material, ela é formada por uma liga, certo? O aço é uma liga, certo? Ela não vai ter só um tipo de metal, ela vai ter mais de um tipo de metal. Então isso faz com que dentro dele, dentro do próprio aço, existam zonas anódicas e zonas catódicas. Zonas anódicas são aquelas que vão ceder elétrons, certo? Que vão ter um potencial eletroquímico, digamos assim, menor do que a zona catódica, que é a zona que vai receber os elétrons, certo? A zona catódica ela vai corroer a zona anódica. A zona anódica vai ser corroída pela zona catódica. E é assim que funciona. Como é que isso ocorre? Ocorre quando você tem um metal, tem o eletrólito, que é o líquido que permite essa circulação livre dos elétrons, né? Neste caso, a água. E você tem também a incidência dessa diferença de potencial, né? Que vai promover essa circulação dos íons. A diferença de potencial eletroquímico. Temos agora a corrosão do aço no concreto, um modelo simplificado aqui, onde você vê que
você vai ter do mesmo jeito que eu acabei de explicar, né? Com a entrada de oxigênio e da água, aí você, se esse aço daqui estiver despassivado, lembra-se do que eu falei no vídeo anterior, onde eu disse que o aço ele tem uma camada de concreto em volta dele, que está com pH em torno de 12, portanto um pH bastante alcalino, né? Um pH bastante alcalino. E isso vai promover uma proteção, esse aço vai estar protegido. Só que quando entram, digamos assim, agentes agressivos, como o cloreto, essa camada de concreto com pH mais ácido, né? Ela vai ser despassivada. Essa camada de concreto, ela vai acabar, digamos assim, se tornando desprotegida, tá ok? O cloreto, aqui está mostrando o cloreto, mas existe a carbonatação, que é a entrada de gás carbônico. Tudo isso ocorre através da porosidade do concreto e vai aos poucos acabando com a alcalinidade, digamos assim, com a alcalinidade dessa camada aqui, não é? Que nós chamamos de cobrimento, a camada externa aqui da peça, que envolve a camada externa de concreto que envolve o aço. Aí faz o que? Promove a despassivação desse aço. Ele fica desprotegido. Em outras palavras, o aço fica desprotegido. Com isso, a água pode entrar e o oxigênio também pode entrar, formando este ciclo aqui, que é a corrosão. Essa dupla aqui, o ânodo e o cátodo, né? Uma parte da barra de aço despassivada pode acabar se tornando um ânodo e a outra parte o cátodo. Como eu já falei para vocês, o aço é uma liga, não é um metal, certo? Ele vai ter uma zona com mais potencial eletroquímico, uma zona com menos potencial eletroquímico, e aí vai formar essa troca de elétrons aqui, e sendo que um dos lados vai ser corroído, que é o ânodo, certo? E o outro lado vai ser o que vai receber os elétrons, ele não vai ser corroído, que é o cátodo. Tá ok? Então, conforme você pode ver aqui nas equações, o cátodo, a zona do aço despassivado, que é o cátodo, que tem um potencial eletroquímico menor do que a zona ânodo, vai promover a circulação através do eletrólito, e neste caso é a água, a circulação dos íons. Ela vai receber, o cátodo vai receber água, os elétrons e o oxigênio, formando as hidroxilas. A outra região, o ânodo, vai ceder os elétrons. Você vai ter o ferro, que vai ser corroído, certo? O ferro aqui é um dos elementos da barra de aço, um dos elementos que compõe a barra de aço. Vai perder elétrons para a zona anódica, tá ok? Desculpe, para a zona catódica. Então você tem um ânodo corroído e um cátodo que está recebendo os elétrons. Está aqui um exemplo de corrosão, formação de ferrugem. Você tem as duas reações, a reação anódica, como nós vimos, ferro cedendo elétrons, e a reação catódica, chamada de redução, que é o recebimento dos elétrons, né? É uma parte do aço que está recebendo os elétrons, formando as hidroxilas. Logo, logo, esse ferro aqui da oxidação vai se unir às hidroxilas formadas na redução. E aí forma-se o que a gente conhece por ferrugem, que é o óxido ferroso. O outro tipo de corrosão é a corrosão química, também chamada como seca, por não necessitar de água. Corresponde ao ataque de um agente químico diretamente sobre o material, sem transferência de elétrons de uma área para outra. Não tem água, então não vai transferir elétrons de uma área para outra. É a chamada corrosão seca, certo? É o ataque de um agente químico diretamente sobre o material. No caso de um metal, o processo consiste numa reação química entre o meio corrosivo e o material metálico, resultando na formação de um produto de corrosão sobre a superfície. Vamos a um exemplo. Corrosão de zinco metálico em presença de ácido sulfúrico. Você tem o zinco aqui com ácido sulfúrico, forma o sulfato de zinco. Acredito que o nome seja isso, sulfato de zinco, mais hidrogênio. Então você tem a camada de óxido aderente e protetora que se forma sobre a superfície do cobre e do alumínio.
sobre a superfície do cobre e do alumínio. Observe essa corrosão aqui, ó, nos parafusos, nesses parafusões aqui, ó. É justamente esse processo que ocorre. Você tem o zinco em contato com com algum elemento, né? Com alguma substância, neste caso é o ácido sulfúrico, e aí vai ocorrer a corrosão, não precisando assim de água. Agora vamos falar sobre corrosão eletrolítica, que é um processo eletroquímico que ocorre quando se aplica uma corrente elétrica externa. Trata-se de uma corrosão não espontânea, quer dizer, ela não se forma sozinha na natureza, tem que haver a passagem de uma corrente elétrica para que ocorra esse tipo de corrosão, porque ela é não espontânea, certo? Tem que ter a passagem de uma corrente elétrica. Este fenômeno é provocado por correntes de fuga, também chamadas de parasitas ou estranhas. Normalmente acontece em tubulações de petróleo e de água potável, em cabos telefônicos enterrados, em tanques de posto de gasolina, etc. Metais distintos em contato e na presença de água e oxigênio podem estar sujeitos à corrosão eletroquímica, também chamada corrosão galvânica. Exemplo, a estrutura de alumínio fixada em parafuso de aço. Meu Deus, alumínio e aço, né? Aço é uma liga, alumínio é um outro metal. São diferentes eles. Pode ocorrer passagem de corrente elétrica entre eles, causando a corrosão, ou simplesmente quando tiver água, né? Se tiver um eletrólito entre eles, vai promover a circulação livre dos íons, fazendo a corrosão. A zona anódica vai corroer a zona catódica. Telha de outro exemplo, telha galvanizada fixada com pregos de aço. Pois é. Tá aí uma telha galvanizada. Ela é feita de um determinado material metálico. Aí você utiliza pregos de aço. O aço é uma liga. A telha galvanizada já pode ser formada de uma outra liga. Então, são elementos diferentes com potenciais eletroquímicos diferentes. Vai ocorrer corrosão. Basta ter água e oxigênio entre eles. No caso, a água é o eletrólito, certo? Esquadria de alumínio fixada com peças de ferro. Tá aí, esquadrias de alumínio fixada com peças de ferro. Alumínio e ferro, dois elementos diferentes, potenciais eletroquímicos diferentes, certo? Barras de cobre ligadas à armadura. Pois é, a armadura do concreto ela é uma liga, chamada aço. Aí você coloca barras de cobre ligadas à armadura para você ver. Basta aí agora essa armadura estar despassivada e ter água e oxigênio para ocorrer a corrosão eletroquímica. Além de metais diferentes, as diferenças de potencial podem ocorrer nas ligas onde há cristais de diferentes composições. As ligas têm que ser bem estudadas para evitar a corrosão. Foi aquilo que eu falei para vocês. Você tem lá um aço. O aço utilizado no concreto ele é uma liga, ele não é um elemento, certo? Ele não é formado por um só elemento. Então vai ter cristais de diferentes composições ao longo deste aço. Portanto, você vai ter potenciais eletroquímicos diferentes. Impurezas nos metais contribuem também para dar potencial diferente para que ocorra uma corrosão eletroquímica. Zonas em que o metal sofreu tensões diferenciadas. Sim, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? O estribo tem que ser dobrado ali no local onde ele foi dobrado. Ele sofreu uma tensão diferenciada do restante do seu corpo. Então você vai ter tensões diferenciadas. Vai ter a possibilidade grande de ter corrosão. Basta que se tenha o que? O acesso livre do oxigênio e da água. Peças metálicas em ambientes de umidades diferentes. Correto. Em pontos com capeamento protetor rompido. Em locais com corrente elétrica próxima. A corrente elétrica forma o que? Corrosão eletrolítica. A passagem de corrente elétrica pode promover a corrosão. As armaduras de aço dentro da massa de concreto são protegidas contra a corrosão pelo fenômeno da passivação do aço, decorrente da grande alcalinidade do meio ambiente, pois o pH da água existente nos poros atinge valores superiores a 12,5, conforme eu falei antes para vocês. Você tem o concreto em torno do aço com pH maior do que 12, protegendo este aço. Essa é uma zona passivadora de concreto em torno do aço. O aço é envolvido por uma camada passivadora. Quando, por algum motivo, os elementos externos entram através da porosidade do concreto e destroem essa camada passivadora, o concreto
o aço, melhor dizendo, o aço fica desprotegido porque o seu pH vai ficando cada vez mais ácido, ele vai diminuindo de 12, ele vai se aproximando de 7. E é aí que a água e o oxigênio podem entrar e acabar promovendo a corrosão. A corrosão das armaduras dentro do concreto somente poderá ocorrer se for destruída a película passivadora, conforme eu já falei para vocês. E essa destruição pode ocorrer de modo generalizado em virtude de 3 diferentes causas, certo? Redução do pH para abaixo de 9, abaixo de 9 já é um problema, por efeito da carbonatação da camada de cobrimento da armadura. Eu já falei sobre esta palavrinha no vídeo anterior, quando eu falei sobre a importância do cobrimento na armadura de aço. Cobrimento de concreto na armadura de aço. Carbonatação é quando o gás carbônico, através da porosidade do concreto, consegue ir destruindo a característica de passividade do concreto em torno da armadura. Ele vai destruindo, vai abaixando o pH do concreto que está em volta da armadura. Você tem aí a formação de carbonatação, é o gás carbônico, certo? O óxido de carbono que vai entrando pela porosidade do concreto e vai abaixando o pH. Isso é a carbonatação, certo? Presença de íons cloretos é um outro fator que pode provocar corrosão do concreto, certo? Ele na verdade ele pode despassivar, pode desproteger a armadura de concreto. Ele não vai provocar, não é por si só que ele vai provocar a corrosão da armadura, certo? O que promove a corrosão da armadura dentro do concreto é água e oxigênio. Se tem água e tem oxigênio e a armadura está desprotegida, você vai ter a corrosão. Para a armadura estar desprotegida, que tem que ocorrer algum desses processos aqui. A carbonatação ou então isso daqui, ó, penetração de íons cloretos. A presença de íons cloretos, certo? Ou de poluição atmosférica acima de um valor crítico. Se tiver o íons cloretos, ele vai provocar uma perda da camada passivadora em volta do aço. Também se ocorrer a lixiviação do concreto na presença de fluxos de água. Então, se tiver fluxo de água, certo? Mesmo que não traga gás carbônico, não traga oxigênio, pode ocorrer a lixiviação. No caso, o fluxo de água vai promover a lixiviação do concreto, expondo mais a armadura. Tá ok? E como não poderia deixar de falar, temos aqui a observação. Causas estas causas aqui, reforçadas pelas espessuras inadequadas de cobrimento. Pois é, se tiver uma espessura inadequada de cobrimento, essas causas aqui vão ser reforçadas. São as causas da despassivação da armadura, da desproteção, para que possa ocorrer a corrosão. Olha só como é que fica a aparência, olha só a aparência do concreto. Aqui ocorreu um desplacamento. A armadura corroeu, provavelmente formou muito óxido de ferro, a chamada ferrugem, que forçou, né, durante esse processo de formação de óxido de ferro, a armadura vai aumentando de tamanho, vai forçando o concreto e vai ocorrendo o desplacamento desse concreto. Isso que ocorre aqui chama-se desplacamento. Ocorrem essas fissuras aqui e o concreto solta. Processos de deterioração por corrosão. Tudo começa com a despassivação. Você tem a armadura do concreto lá. Se ela está despassivada, ela fica sujeita à ocorrência de corrosão. Não é que vai ocorrer corrosão. Conforme eu já falei, volto a repetir, porque é bom repetir os detalhes mais importantes do assunto. É bom repetir. Não é o ataque de cloretos, ou a carbonatação, ou a lixiviação pela água, do fluxo de água, que vai causar a corrosão. Estes 3 fatores aí, entre outros, certo? São os que promovem a despassivação da armadura, vão desproteger. O que vai causar a corrosão mesmo é a presença de água e oxigênio no aço. Então você tem a despassivação. Provoca o quê? Faz com que se ultrapasse o mínimo requerido de projeto, o mínimo de resistência dessa armadura que é requerido por projeto, mínimo de proteção, digamos assim. E aí
Depois ocorrem manchas, fissuras, desplacamento, já é o mínimo de serviço, né? Quem vai querer ficar numa residência, num prédio comercial onde o concreto está com manchas, né? Manchas vermelhas lá, demonstrando que a armadura foi corroída e está saindo lá junto com a água. Onde quem vai querer ficar onde tem fissuras, onde tem desplacamento do concreto. Então já fica difícil, né? É o mínimo de serviço, é que não ocorra, é que o desempenho mínimo de serviço é que não tem essas coisas aqui, ó, manchas, fissuras, desplacamento. Aí, com manchas, fissuras, desplacamento ainda dá para ficar, mas é o mínimo de serviço. Redução de seção. Você já tem o que? Mínimo de ruptura. Perda de aderência, aí já foi, rompeu. Vamos falar um pouquinho sobre carbonatação. A carbonatação é a penetração de gás carbônico da atmosfera no concreto através da porosidade e fissuras. Então, se o seu concreto está muito poroso, muito cuidado, o CO2 ele vai penetrar, certo, no seu concreto e poderá diminuir o pH do concreto em torno da armadura. E com isso ele vai desproteger a armadura. Isso é a carbonatação do concreto. A presença de umidades. Aqui você tem uma foto, né? Observe essa foto daqui. Ela tem uma manchinha rosa, né? Isso daqui foi porque foi aplicado um teste chamado fenolftaleína. Você aplicou um produto, uma substância chamada fenolftaleína. Essa parte rosadinha aqui é mais dentro do concreto. Isso quer dizer que este concreto não está todo desprotegido. Ele tem o pH acima de 12 aqui, ó, essa parte rosada. Já a parte superficial, que já está escura, que mesmo com a aplicação da fenolftaleína não muda de cor, quer dizer que já está despassivada, já sofreu carbonatação. Então, na carbonatação ocorre a formação de carbonatos, ocorre a diminuição do pH do concreto e consequentemente despassivação ou desproteção da armadura. Quais são os fatores intervenientes? Tipo de cimento, condições de cura e eficiência das adições. Interfere muito. Umidade relativa, maiores profundidades de carbonatação, entre uma umidade que esteja entre 60% e 85%. Relação água-cimento, variável, mas importante. A variável mais importante é a relação água-cimento. Quanto maior a relação água-cimento, ou seja, quanto mais água você adiciona, mais poroso será o seu concreto, portanto, pode ocorrer mais carbonatação. Se tem mais porosidade, os elementos externos que provocam a despassivação da armadura podem entrar com mais facilidade. Portanto, deve-se tentar ao máximo reduzir a relação água-cimento, certo? Sem prejudicar tanto a trabalhabilidade e o amassamento do concreto. No caso, a reação, né, de hidratação do cimento. Aqui agora você tem uma foto mostrando uma carbonatação, ou melhor dizendo, uma corrosão que foi iniciada, foi startada, digamos assim, pelo ataque de cloretos, certo? Quando você tem um lugar como, por exemplo, a região de Salvador, né, a capital da Bahia, uma região de mar, uma região de praia, né, onde a salinidade afeta muito as coisas, o cloreto que está na maresia, né, ele vai atacar com certeza, com toda a certeza, ele vai penetrar com agressividade no concreto, vai despassivar a camada de concreto em volta da armadura, porém não de forma gradual, nem de forma, como é que eu posso dizer, generalizada. Ele vai fazer um ataque mais agressivo, pontual, certo? Esse é o pior tipo de, digamos assim, provocador de corrosão, porque ele atinge pontos, são chamados pitches de corrosão. Ele promove os pitches de corrosão. Ele vai despassivar o concreto em volta da armadura em determinados pontos. Ele vai entrando, ele vai penetrando como facas, digamos assim. Você tem o que? A origem dos cloretos no concreto, contaminação dos agregados ou da água de amassamento ou uso de aditivo acelerador. Eu falei aí da maresia de lá de Salvador, da salinidade na maresia de Salvador.
Mas você tem também o que? Quando você faz uma água de amassamento que tem muito cloreto, né? Quando você vai fazer o concreto, amassar, fazer uma masseira com água que tem muitos cloretos, você pode estar prejudicando o seu concreto por causa disso, certo? Teores de cloreto superiores a 0,4% em relação à massa de cimento deve levar à despassivação da armadura. Por isso você tem que estar atento qual o teor de cloreto que tem numa determinada água que você vai usar para o amassamento ou num determinado agregado. E aí com certeza você vai ter este problema. Bom, gente, é isso daí. Corrosão das armaduras, nós temos que ter todo o cuidado. Eu considero isso que eu falei hoje para vocês muito importante, certo? Porque a corrosão é um problema que realmente atinge muitas peças de concreto e que pode gerar consequências devastadoras, consequências terríveis